Aqui é a Carol e estamos de volta com mais um Take Direto, porque agora que o Higuruma chegou, o negócio tá babado, viu? Pô, esse episódio. Fala galera, aqui quem fala é o Manuel. E sinceramente, esse entra no meu top 3, acredito, de lutas de Jujutsu. De verdade. Esse, Foi melhor que muita luta gigante, porque assim, foi fluida, foi bonita, foi bem feita, foi criativa. Eu, inclusive, tenho que reler o mangá, essa parte, pra saber se é tão criativo e tem tanta coisa quanto tem no anime, porque assim. Pô, foi um episódio inteiro de luta. Inteiro de luta. E ele é tão bonito, cara. Eu não tenho nem muito o que falar sobre esse episódio, porque realmente ele é muito bonito. É só isso, ele é é muito lindo, bonito. lindo. Jujutsu está lindo. Jutsu tá mais bonito que ele nunca esteve, assim, é papo de maluco. Exatamente, De verdade, papo de maluco. exatamente. Tá absurdo, absurdo a animação de Jutsu. O que tá acontecendo, o que aconteceu com a animação de Jutsu é inacreditável, cara. E assim, pra não. Beleza, saindo só da beleza, a gente. Hoje, eu acho que pra quem ainda não tinha pego, já ainda não tinha entendido por que a gente é tão fã do Higuruma, eu acho que agora deu pra entender. Que foi Sim, porque o Higuruma é esse brother gigante, velho. Tipo, existe uma frase que é muito mal entendida, muito mal interpretada em Jujutsu Kaisen, que é: o Higuruma tem a genialidade que o Gojo tem. E tem muita gente que interpreta essa frase errada, achando que, tipo, nossa, mas isso significa que o Higuruma é mais forte que o Gojo? Não, não significa. Mas o ponto é, ele é tão genial quanto o Gojo. Lembrando, o Gojo foi o cara que depois de morrer ele conseguiu ressuscitar. Porque ele teve um lapso de genialidade que conseguiu fazer com que ele aprendesse a técnica mais difícil de Jujutsu para não morrer. E meio que a gente tá vendo o Higuruma, que é um cara que ele nunca teve uma experiência com Jujutsu. Ele não tem parente de Jujutsu, ele não tem familiar de Jujutsu, ele acabou de descobrir uma técnica nova e ele tá basicamente destrinchando, que é engraçado porque meio que é o trabalho dele como advogado, fazer esse negócio de estudar e dissecar uma informação para encontrar brechas nela uhum. para se enfiar. E como ele é tipo o gênio, e o episódio também fala isso, que ele é um gênio do direito, ele meio que se torna naturalmente um gênio de Jujutsu, até porque Jujutsu e direito estão intrinsecamente ligados pela formalidade das coisas, pelas regras que podem ser mudadas, pela interpretação das leis. Então, Uhum. eu acho muito divertido essa brincadeira. E O tem uma coisa Higuruma é muito tão bom legal. porque ele é. O Higuruma Vai. é tão bom porque ele é concurseiro. Exatamente, exatamente. O rei da concursagem, o homem que passaria em primeiro lugar na caixa, no Banco do Brasil. Nossa, no Tá aí. Banco do Brasil. É ele. É. Não, e tipo, uma coisa que é. O Higuruma, ele teve o feitiço dele despertado há 12 dias. Fazem 12 dias que começou o jogo do abate. E em 12 dias, ele alcançou um nível de poder de nível um. Tipo, o cara nunca tinha tido contato com Jujutsu na vida dele. E em 12 dias, ele se tornou um feiticeiro nível um. Cara, o maluco saiu de tipo um brother normal da rua pra virar tipo um feiticeiro nível Nanami. E é isso, a gente tá. Em Jujutsu a gente Sim. lida com personagens especiais. Então tem o Yuta, tem o Gojo, tem o Kenjaku, tem o Sukuna. Mas a gente tem que lembrar que o pináculo de Jujutsu é o feiticeiro nível um. E esse Sim. capítulo também explica coisas de Jujutsu que a gente fica muito pensativo, que fica muito esquisito. Tipo, esse negócio, porque a a expansão de domínio é o pináculo de Jujutsu, apenas poucos conseguem fazer, mas isso é muito específico. Isso é porque é explicado no episódio, que é porque as pessoas se focaram muito no efeito de acerto direto. Então, tipo, a galera se foca muito quando tá criando a evolução de Jujutsu ao longo das eras, fez com que Jujutsu passasse de ser
um rolê simples, então, tipo assim, não simples, mas uma coisa mais mundana pra virar coisas mais agressivas. Então, tipo, a gente tá tendo técnicas mais complicadas, que nem a gente ainda vai aprender com a técnica do Hakari, que entra nisso. Mas também tem a questão de que Jujutsu também tá se focando muito na agressividade das coisas. Então, tipo, até agora, todas as expansões de domínio que a gente viu são meio que, tipo, entrou, morreu. E é por isso que é tão difícil, porque é necessário muita técnica para criar algo tão complexo que ao vivenciar aquilo, você deixa de existir. Tipo, não é todo mundo que tem a capacidade de criar um poder tão foda quanto o Gojo, tão foda quanto o Mahito, quanto o Sukuna. O do Sukuna é mais especial, que é aquela coisa que ele não tem nem domínio aberto. Ele pinta, é aquela coisa de pintar um quadro no ar. É uma doideira. Mas ele explica que meio que o rolê de Jujutsu sempre foi a expansão de domínio nas eras anteriores e que isso foi se perdendo, mas que era isso. E dessa temporada a gente vai ver várias expansões de domínio legais. Porque tem vários personagens que tem expansão de domínio, que o poder é majoritariamente a expansão de domínio. Tipo, a gente acabou de ter esse rolê. Mas, Carol, fale um pouco do episódio, que a gente tá aqui mamando o episódio, mamando Jujutsu, e até agora a gente não falou o que acontece, né? É verdade. Então, quem assistiu o último episódio viu que terminou com o Yuji indo falar com o Higuruma, né? E aí o Higuruma já ativa a expansão de domínio dele. É tipo, oi, expansão de domínio, pena de morte. Acabou. E aí, o Yuji conhece essa expansão de domínio, que nada mais é do que um grande julgamento. Então, o Higuruma tem um Shikigami. Esse Shikigami acusa a pessoa que está dentro da expansão de domínio de um crime. E ela tem 3 opções. Ela pode negar o crime, ela pode se declarar culpado, ou ela pode ficar em silêncio. E cada uma dessas 3 escolhas tem consequências. E aí tudo começa muito de boa, porque a acusação do Yuji é tipo, ele entrou num cassino sendo menor de idade. Então, tipo, até então é tranquilo. E aí o Yuji dá uma de... Ele, não, sim, eu entrei no... Isso é pra ir no no cassino e tal, mas foi pra ir no banheiro, mentira. E aí o Higuruma vai explicar pra ele, né, e tal, e ele pega e diz que ele poderia ter negado. Ele poderia ter dito que ele não reconhecia o cassino e ele não teria sido declarado culpado. Pois e aí mas a consequência da... Pois é. E aí a consequência desse julgamento do Yuji é ele perder temporariamente a habilidade de dominar a energia amaldiçoada. Ele fica só com a força bruta dele e é isso. E aí, menino, é um cacete esses dois. E acho que é uma das lutas mais lindas que Jujutsu já teve. É muito bonita. E aí, no meio dessa luta, a gente vai entendendo melhor quem é o Higuruma. Por que ele tem esse... Por que ele é advogado? Por que ele nunca teve a ambição de ser juiz? Como ele vê o mundo e tal. E aí ele fica abismado com o Yuji, porque o Yuji, por si só, ele tem uma força bruta gigante. Então, tipo, independente do Sukuna, independente da energia amaldiçoada dele, ele tem uma força bruta gigante. E aí o Higuruma fica transtornado, porque ele fica, gente, quem é essa criatura? Pelo amor de Deus. E aí o Yuji descobre o poder do recurso. Porque na expansão de domínio do Higuruma, como é um julgamento, em todo julgamento, depois que é dada a sentença, o advogado tem direito a pedir um recurso. E aí, nesse recurso, vai haver um novo julgamento. E no novo julgamento do Yuji, a acusação dele é de ter cometido genocídio em Shibuya. E aí o negócio fica mais complicado, né? E nesse episódio, eu acho que a gente enxerga muito que o Yuji, ele se sente tão culpado por aquilo que em momento nenhum ele nem tenta se defender. Tipo, ele é acusado e aí ele a gente vê de novo o Yuji da cara séria, tipo, ele automaticamente entra no modo sério, ele tá até de boa, ele tá até tá cansado, porque a luta tá muito cheia.
E automaticamente é aquela cena que a gente vê depois que o Sukuna libera ele em Shibuya. Parece Que é que, aquela tipo, cara ele entra em modo sério automaticamente. Tipo, muda o semblante dele, muda a aparência dele. é, As rachuras ficam mais grossas, mais pronto. sombreadas. Pra simplificar, se tivesse tocando uma música, a música iria parar Ia parar na naquele hora. momento. Na hora. Pois é, e aí ele, tipo, ele nem se defende, ele só diz, matei. Tipo, e eu acho que isso mostra também o quanto eu acho que o Yuji, ele tá procurando alguém que puna ele. Alguém que enxergue a mesma coisa que ele enxerga. Porque o Yuji, ele se vê como um monstro. É porque Tipo, ele ele tem sabe realmente essa culpa gigante que ele tá tentando lidar e exatamente. ele não sabe o que fazer. E ele não E é sabe como como se ele lidar só com essa quisesse dor. alguém que punisse ele. Exatamente. E meio que esse momento é o ideal, porque é literalmente um promotor e um juiz julgando ele. Tipo, talvez fosse até uma forma dele tipo assim, se eu ganhar disso aqui é porque eu tô correto, sabe? Então, Sim. meio que é uma situação assim. Pois é, e aí, como ele se declara culpado, o Shikigami do Higuruma também declara ele culpado. E aí entra a segunda parte do poder do Higuruma, que é a espada do carrasco. Que é uma. Ela é foda, viu? É porque ela não explicou direito É, como é que funciona. Não explicou direito como funciona aquela espada ali. exatamente. Que é Mas aquela tipo. espada é brabíssima. É brabíssima. E ela vai ser muito importante mais pra No frente. futuro. Muito importante no No futuro. futuro. Muito no futuro. Bem no futuro. E aí a Tengen vai e explica como é que funciona a espada do carrasco. Que aí Manami me corrige se eu estiver errada. Mas é tipo, você é declarado culpado, então o carrasco executa sua sentença. E a sentença, como a própria expansão do domínio do Higuruma diz, é a pena de morte. Não, Então, pera, tu tá quem é falando do aquele quê? Tu tá falando da da expansão espada? dele. Ah, não, da espada. É, Não, sim. Que aí no caso da espada, ela é meio que a consequência do problema. Tipo, beleza, pena capital, você vai morrer, pena de morte. Beleza. Mas a pessoa exatamente. não vai morrer instantaneamente, até porque isso é. Por Jujutsu, o Higuruma teria que ser muito mais. Teria que ser um nível Gojo pra isso acontecer. Tipo, você tá culpado, você morre. Beleza, não. Como Jujutsu é sobre contrapartidas, essa pessoa ainda tem como lutar. Só que aí o que acontece? Ela, Uhum. primeiro, a primeira pena é o confisco. O confisco, ele retira. A Ele sua energia retira. amaldiçoada. Não. Errado. Uhum. O confisco retira a Ah, não, sua. é o confisco do Yuji que retira O confisco a do energia Yuji amaldiçoada. retira a energia amaldiçoada. O confisco Exatamente, retira exatamente. o seu poder, a sua habilidade amaldiçoada. Então, por exemplo, se quem tá ali do lado não é o Yuji, e sim o Megumi, O o Megumi ia Megumi, parar ele ia ficar sem a ele ia técnica das ficar sem 10 os sombras. Shinigamis. Ele ia ficar sem os Shinigamis. Uhum. Porém, isso não significa que ele não teria energia amaldiçoada. Ele conseguiria Sim, lutar. Tanto é que a observação que deixa o Higuruma mais impressionado é que, tipo, ok, primeiro, você não tem uma habilidade específica. Porque você não perdeu sua habilidade. O que você perdeu foi a energia amaldiçoada. Geralmente a galera só perde a habilidade. O problema é, as pessoas estão tão acostumadas com o uso das técnicas que meio que vira muleta pra elas. Então é isso, tipo, quem seria o Gojo se o Gojo não tivesse o poder do os seus ilimitado? olhos e o infinito. Uhum. O Limitado, que né? ele Infinito. seria? O que ele seria sem o ilimitado, sem os seus olhos? Tipo, se Mas aquilo é aí é retirado, aquele quem ele é? negócio. Pois é, aí ele seria o mais forte porque ele é Satoru Gojo? É, Ou ele seria Satoru exatamente. Gojo porque ele é o mais Entra essa forte? pergunta. E aí, será se ele na mão conseguiria contra o Higuruma? E aí o problema é, o Higuruma pegou um oponente muito merda pra isso. Que foi o Yuji, que além de não ter uma habilidade ainda, uma técnica, no caso ele não tem uma técnica, ele também não possui. Ele tira energia amaldiçoada, mas ele tem um corpo muito resistente naturalmente. Então ele é muito forte Exatamente. naturalmente. Então, coitado do Higuruma, se fode, porque tipo assim, ele tá do lado contra uma pessoa que, pro poder dele, combina muito bem. Tipo, o Yuji consegue lutar ainda, mesmo ele se esforçando muito. Então, é essa questão. E a espada do carrasco
Caso seja um crime muito grande, então seja, por exemplo, no caso do Yuji, que está sendo acusado de múltiplo homicídio, de genocídio, de ter matado centenas de pessoas em Shibuya, é uma pena muito grave, então é pena de morte. Como é pena de morte, a pessoa não morre instantaneamente, porque o Higuruma não tem como fazer isso. Regra Jujutsu. O que ele pode fazer é, ele recebe a espada do carrasco. A espada do carrasco é essa entidade, esse item de luz, uma energia condensada em forma de espada, que se encosta em você, você morre. O rolê dela se encosta em você, você morre. O Higuruma ainda não sabe usá-la muito bem, pelo que dá pra ver nesse episódio. Depois a gente vai ver ele usando ela de novo, e ele usa de formas diferentes, muito mais criativas, e tendo tanta manipulação daquele item, quanto ele tem do martelo dele, por exemplo. O martelo dele é meio o martelo do Chapolin, sabe? Ele Pior que eu pensei a mesma coisa. Eu vendo o episódio, eu, eita, meu Deus, é o martelo do Chapolin. O martelo do Chapolin. Mas que é um martelo, tem um martelo que é um martelinho de juiz, que ele consegue manipular o tamanho dele. Então ele consegue deixar um bastãozão do tamanho do mundo pra quebrar coisas longe. Ou ele pode deixar um martelo gigante pra dar uma porrada enorme. Ele pode fazer desaparecer. Ele pode fazer reaparecer. Ele pode jogar em você. Reaparecer. Vira um bumerangue. Vira um bumerangue. Então é isso, ele tem controle daquilo. E ele também, eventualmente, pode ter esse controle da espada. Ele não tem ainda, porque ele ainda não precisou desenvolver. Porque é isso, os oponentes dele não precisavam ter esse trabalho todo. Mas é basicamente isso. Se aquela espada ali encosta no Yuji, o Yuji vai morrer. Tipo... Aí outra coisa. Da realidade. Foi mal, irmão. Foi isso. Como o poder do Higuruma, ele é baseado, né, no sistema judicial, então a pessoa tem direito a 3 julgamentos. Caso ela, por exemplo, se você for culpado no primeiro, se você for inocentado no segundo, você tem direito a um terceiro. Sim. E aí se você então, também no terceiro, no segundo você tem, enfim, vai. E aí como no caso de ele foi culpado no primeiro e no segundo, então já se aplica, por causa do segundo crime dele ter sido algo muito grave, já se aplica a maior pena que existe. Mas caso ele fosse considerado inocente, ele ainda teria direito a mais um julgamento, que no caso é o julgamento, o recurso e a apelação. Pois é. Muito brabo. Muito brabo mesmo. E aí a gente tem... Não, tem uma cena que eu achei muito bonita, que é uma cena que mostra o Higuruma conversando com, tipo como se fosse um mentor dele, que é um cara que é juiz. E aí ele pega e tipo, você entende que o Higuruma, na verdade, ele nunca quis ser promotor. Ele é advogado de defesa porque ele quer. Porque ele teria total capacidade de ser um promotor ou ser um juiz, mas ele não quer. Juiz, porque ele é muito foda, ele é muito inteligente. Porque é isso, o que ele quer é defender pessoas. Exatamente. E é isso que faz o Higuruma ser um personagem tão interessante, porque ele tá ali porque ele quer estar ali. E é isso, ele não é apenas um advogado. Ele não apenas é um advogado, ele não é um advogado de grandes empresas. Porque ele também teria capacidade total, por exemplo, sei lá, o advogado da Nintendo sair mandando cease and desist pra qualquer pessoa que se veste de Super Mario na rua. Mas ele escolheu ser o advogado das causas impossíveis, das pessoas que ele julga serem inocentes e que estão... inocentes. Cada vez mais a gente vai vendo como o Higuruma é esse cara absurdo. O Higuruma é absurdo, ele é o melhor e que acima de tudo, ele é extremamente justo. Sim. Tanto é que o final do episódio é justamente o Higuruma entendendo que o Yuji, o que o Yuji está passando, ele consegue compreender de alguma forma a mente do Yuji e ele aceita que não vai matar ele. Então ele desativa o poder dele, toma ele absurdo. O bicho é forte mesmo, porque se fosse qualquer outra pessoa ali tinha se partido em 3. E vai conversar com o Yuji. Ele fala, pô, Yuji, já matou alguém? Querendo matar a pessoa? Ô, Yuji, já. Aí ele já... É uma merda. É uma merda, né? Cara, esse personagem... bosta, né? Esse personagem é muito foda. Genuinamente, esse personagem é muito foda. E quando ele entende que o Yuji não matou aquelas pessoas porque ele quis, que ele não estava em posse das faculdades mentais dele,
e Não, dos não é nem quando atos ele dele, né? entende. Não é nem quando ele entende. É porque ele meio que já sabe disso de início. Porque ele tem acesso às informações. Ele tem acesso às informações É antes. Então, verdade. ele sabia desde o começo que o Yuji era inocente. E que o Yuji tinha como se defender. E o que deixa ele meio transtornado com o Yuji é justamente que o Yuji nem É porque tenta. o Yuji não quis se defender. Ele não quis se defender. Ele ativamente falou: não, matei mesmo. Foi mal, desculpa. Tô culpado por isso. Tipo, ele não tentou se defender. E meio que no começo, ele tá puto. Só que em algum momento, quando ele tá conversando com. Quando ele tá tendo um flashback, lembrando das conversas dele com esse senhorzinho que tá contando pra ele, por que você não vai ser juiz? E ele fala, pô, porque o Ele ser fala humano porque as não é pessoas são feio. feias. São feias. É, São feias e. as pessoas, tipo, ele diz alguma coisa no sentido das pessoas são feias e ruins por natureza. Sim, e eu quero mudar isso. E nesse momento ele É, percebe, caralho, olha esse cara que tá aí acusado de um crime horroroso que ele não cometeu, que ele foi usado como uma arma por um ser que tá dentro dele que ele não conseguiu controlar, que foi colocado, ele inclusive ele passou por processo de ser drogado porque quando ele desmaia a menina enfia anel enfia dedo na boca dele, aí lá vai o jogo botar mais 10 anel dentro dele, entenda isso como quiser. Então, tipo, tipo, o boa, cara. o Boa Noite Cinderela, só que Boa com noite, dedo podre. Cinderela. Boa noite, Cinderela. Enfiaram 11 dedos dentro do menino, sei lá, 10, 11, 12 Nossa, dedos gente, dentro do menino. lá ele. Então tipo, ele vê aquele menino, que é uma criança no final das contas. O Yuji tem 16 anos. O Yuji é Nessa uma série, criança. 16, 17, ele é uma criança, ele é um moleque. E ele Nossa, vê essa. nossa, a Mapa é uma safada, viu? Ah, inclusive, é verdade, bom comentar isso. Nossa, a Mapa é uma safada. Caralho, essa temporada não tem um episódio que não tem um homem sem camisa. Ei, P.O., viu? Homem descamisado Eu nem nessa lembro, série. É só eu o que nem acontece. lembro se no. Eu nem lembro se no mangá Estou tem. passando. Não, no mangá Mas eu acho que não, não. eu não lembro. Eu acho que se tem, não tem desse jeito. Tipo, no mangá o Yuji é mais forte. Mas é porque agora o Yuji ele é absurdo. Aquele menino tá no suco. Ele Aquilo tá ali do não, tamanho do Nanami. não, pô, ele tá do tamanho do Nanami e o Nanami já não é daquele tamanho no mangá. E o Nanami é adulto. Exato. Então, assim, eita, safadeza por parte dessa galera. Mas foi isso. Top episódios. E, de novo, essa foi uma das lutas mais divertidas de se assistir. Assim, todas as técnicas de animação usadas nessa luta são muito absurdas, são muito bonitas, de verdade. Artisticamente, é muito bonito. E artisticamente o Jutsu está impecável. Não, e só melhora, melhora. Impecável. Assim, o E uso, só melhora, a cada episódio melhora. o uso da rotoscopia tá absurdo, é inacreditável. Então, tipo, Tá muito lindo. Muito caralho, lindo. tá muito bonito. Isso me deixa muito hypado pelas próximas lutas, porque só vai ter mais luta. E o mangá, ele vai ficando cada vez mais rudimentar, porque o coitado do GG foi ficando cada vez mais doente durante a produção dele. Então, a animação, o desenho do mangá não foi ficando mais bonito. Então, talvez o anime seja um momento pra corrigir isso, pra gente ter a versão definitiva de algumas lutas que não foram tão bem desenhadas no mangá. E Exatamente. eu tô bastante ansioso pra elas. Eu tô muito animada. Eu fiquei. Nossa, depois desse episódio eu fiquei assim, porra, velho. Realmente é foda. Que anime foda do caralho. Pois é, mas e aí, Carol, você tem mais algum comentário sobre? Não, na verdade, não sobre esse episódio em si, mas eu vi uma discussão no Twitter essa semana que eu achei interessante. E eu vi uma pessoa dizendo que aquele anime Fire Force era muito cheio de fanservice, porque tinha uma pessoa. Não, tinha uns personagens sem camisa, né? E aí eu vi uma pessoa dizendo que o fanservice de Jujutsu é feito, só que ele é feito de outra maneira. Que Não, mas tipo. É porque Fire Force tem um nome pra isso. É Eti? O nome. Ele é um negócio assim, que é tipo, ele é realmente um anime meio hentai das ideias. Eu tentei assistir, mas é muito ruim. Eu tentei assistir antes de saber que ele era Eti. Mas ele é assim, ele vai piorando com o tempo. Vai ficando cada vez mais Aí safado. a pessoa que falou isso trouxe aquela cena do Nanami com Haruka, né?
Porque, tipo, realmente o Nanami não tá sem camisa, ele não tá fazendo nada de muito. Como é que eu posso dizer? Nada sexual, mas ainda assim, Ele tá aquela o cena equi... foi um fanservice gigantesco. Ele é o equivalente. Ele é o Inclusive, eu odeio o termo fanservice pra isso. Acho que isso é... fanservice não é isso na minha cabeça, mas seria, sei lá, aparecer do nada nesse episódio algum personagem que faz tempo que não aparece, alguma coisa assim, sei lá, aparecer do nada o todo, sei lá, o Gente, Yuji lembrando dele. Mas, é tipo, meio a galera como realmente fala de fanservice se com safadeza. era como se Jujutsu passasse por um filtro de female gaze em alguns momentos. Não, sim, é muito divertido porque realmente, e pra mulher não tem muito isso. Tipo, a Maki na primeira temporada e no filme até tem um pouco, mas tipo, nunca mais teve assim grandes momentos da Não. Maki, tipo, um foco desse jeito. Quem teve Não, foi a. e depois do que acontece nessa temporada, que não tem mesmo. Que ela já fica muito brava. Aí também, se olhar direito, se olhar demais pra ela, o Yuta vai pegar a pessoa. Então também os animadores não querem Exatamente. correr esse risco. A única personagem que ainda tem algum tipo de fanservice nesse nível é a. Meu Deus, eu sempre A esqueço o nome Yuki. dela, a Lourinha, a Yuki. A Que aí Yuki. a Yuki, ela fica. É Yuki? É Tsukumo Yuki. Yuki, né? É Tsukumo Yuki. Ela. É porque ela aparece, pô, aquele momento que ela aparece a sua bunda dela na segunda temporada. Ai, gente, que A bunda horror. dela é do tamanho do mundo. Ai, meu Deus. Que horror nada. Se tem o Nanami descamisado ou camisado puxando o cabelo de Ei, lourinho por descamisado aí, não. Descamisado descamisado não. não. Mas assim, tem outros personagens. Ó, o show, como é que é o nome do irmão do Yuji? Que eu sempre esqueço também, esqueci agora. Todo. Choso. Não, o Chozo. O Chozo apareceu descamisado. O Yuji tá descamisado. O Megumi já se descamisou umas vezes também. Em defesa do Choso, ele aparece meio descamisado, porque ele levanta a camisa, é diferente. Isso não melhora em nada. Isso não melhora em nada. Aquela cena foi feita, era o animador, a mão direita do planeta, a mão esquerda sabe-se onde. Então, assim, não venha Que falar. horror. Que horror a Yuki aparecer a bunda dela na tela. Ai, não, porque depois de uma temporada de safadezas. Não, o Gojo na segunda temporada sentando no braço do jogo. Pelo Eu amor vi de o Deus. tweet, eu vi o tweet do seu, eu ri tanto. A a visão do Diogo nessa hora. Não, gente, assim, só o que o jogo viu foi só a bunda dele, né? Era Foi só a bunda do Gojo na cara dele. a Então, bunda assim, gigante na cara dele. ó, não venha falar de eita, porque que nojo que aí o que apareceu. Ó, Eu disse direito que nojo, eu explico, disse que horror. que horror. Pois é, ó, pra não dizer que foi só ela, também teve aquela doidinha, que ela também vai demorar pra aparecer de novo. Oh, meu Deus, esqueci o nome dela. Mei Mei. Mei Mei também tem algumas coisinhas assim. Ah, tá. Mei Mei às vezes. Não, eu acho que na verdade a Meimei é a que tem mais. A Mei Mei é a que tem mais e segunda é a Yuki, porque a Yuki aparece muito pouco. Mas a Mei Mei realmente tem mais. É. Mas é isso. Assim, grande episódio, grande temporada. Não, grandíssimo episódio. Eu acho que dessa E terceira temporada, na verdade, eu não só acho. Esse episódio ele foi avaliado com 9,5 no IMDb. eu acho que esse episódio até agora foi o meu preferido também. Também. Não, mentira, não foi o meu preferido, porque o meu preferido até agora foi o da Maki. Mas esse é o segundo. Não, esse é o meu primeiro. Eu gostei muito da luta dele. Porque ela tem um tom muito legal também. Gostei bastante. É isso. Nossa, não é muito bom. Eu achei, assim, e aí eu achei muito bonito também o Higuruma, depois que ele, enfim, né, que ele tem esse contato com o Yuji, ele meio que, ele decide ceder os pontos dele para ser criada uma regra. Que era a regra que o Megumi queria tanto que fosse criada, né? Que é que você pode transferir seus pontos para outro jogador. O que é isso aí? Porque aí, nesse caso, é a regra que o Megumi queria criar para poder proteger a irmã dele. Sim. E aí o Higuruma vai criar a regra e ainda dá um ponto pro Yuji. Peraí, Toma aí velho. um Isso aí ponto não pra tu ficar aconteceu feliz. ainda não. Aconteceu sim, acontece só nesse episódio.
Não, acontece no próximo. Esse episódio termina Não, quando eles sentam acontece pra nesse. conversar. Não, eles vão conversar Não. termo. Tu não assistiu pós-créditos? Não, assisti não. Isso tá no pós-créditos, mano. Ixi, velho, que vacilo. Tu vem colocar coisa no pós-crédito. Quem é você, Mapa? Você é pra Casa Marvel? É hora pós-crédito. Vai pra porra. Pois é. Nada a Botado ver, no pós-crédito. Aí tem isso no pós-créditos, e aí o Yuji vai e pergunta pro Higuruma se ele não quer se juntar a eles. Se ele não quer se aliar a eles. Aí o Higuruma, hoje não, Faro. Aí ele vai embora. Muito bom. Mas o bichinho, ele ficou muito abalado com o encontro dele com o Yuji. Foi a segunda vez. O Yuji, ele tem um papinho no jutsu muito errado. Que ele nem dá papinho e a galera fica mal, velho. Porque foi isso com o Higuruma e foi isso com o Chozo. Quem será o próximo dali? Tem como você não sentir pena do Yuji? O Yuji é muito coitado mesmo. Ele é o mais coitado da Silva do mundo. E o Yuji sempre tem alguém pra adotar ele, né? Impressionante. Pior que é. Ele Pior sempre que é adotado por alguém. Mas assim, foi isso o episódio. Foi isso pós-crédito, aparentemente, que eu não assisti. E vamos pro próximo, né? Esta quinta-feira, muito bom. Eu acho que agora Eu vai acho ser que o o Red. próximo talvez seja vai ser a luta dos cupons. A luta dos cupons. É divertida. Se você aí está achando ruim porque a Amazon não lhe dá cupom, pronto, esse episódio que vem você vai ter cupom até que você chega. Pois é. Mas enfim, dito isto, valeu, galera. Até o próximo episódio, até o próximo take direto. Até o próximo 2 takes depois, porque essa semana a gente tem um 2 takes depois sobre expectativas do Oscar. Vão ouvir a gente antes e depois do Oscar pra saber quantas coisas a gente errou. Vai que. Sim. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.